E é tão interessante porque cada camada do nosso mundo interno vai querer um tipo de alimento. São partes dentro da gente que estão escolhendo esses alimentos para continuar com a consciência rebaixada, continuar no ruim, no desprazer. Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Meu Mundo Interno. E hoje a convidada é a querida Ana Paula. Então, a Ana Paula, ela é psicanalista e nutricionista. E ela faz um trabalho muito bonito, onde ela consegue combinar tanto a psicanálise com a nutrição, né? Com essa questão do alimentar. Você pode falar um pouquinho, assim, do seu trabalho? É uma busca por mim mesma esse trabalho, porque eu mesma já tive muitos problemas alimentares. Então, eu comecei meu caminho na nutrição e só a nutrição sozinha não fazia sentido para mim. E nem no meu processo, não fazia sentido nenhum. Então, eu comecei e falei, não, eu preciso fazer mais uma formação, fiz mestrado, fiz cursos em transtornos alimentares, mas eu sentia que eu precisava aprofundar mais, e foi aí que eu juntei com a psicanálise e trabalho com as duas áreas, porque eu sinto que tem questões bem mais profundas relacionadas à alimentação. E muitas vezes a gente faz escolhas inconscientes, a gente não sabe por quê, de onde que isso está partindo dentro da gente. Então, eu senti a necessidade de entrar nesses processos profundos. Acho que é um pouco aí do lugar que eu trabalho. É muito interessante, porque eu sinto que às vezes as pessoas não têm essa consciência mesmo, que a alimentação, ela está totalmente ligada com o nosso mundo interno. Tanto na vontade do alimento, na escolha do alimento, quanto na consequência, né, Ana Paula? Porque tanto a escolha como a consequência do que nós comemos mexe muito no nosso mundo interno. A alimentação, ela vai influenciar no âmbito físico, na constituição do seu corpo, né? E muitas vezes você não está conseguindo mudar isso, porque tem questões mais profundas suas que estão pegando ali no alimentar. Então, mas eu vejo isso também como um presente, né? Porque às vezes, se a vida não estivesse cutucando tanto para você olhar, por que você está querendo, está num ponto A e querendo ir para um ponto B, por que você não consegue? Por que você escolhe alimentos que não tem nada a ver com você? E tem as consequências no físico, ainda por cima. Por exemplo, levar um acolhimento para esses pacientes, explicar de onde que está vindo esses processos emocionais que chegam até a alimentação, que às vezes é coisa desde pequenininho, né? Então, isso tudo precisa ser olhado, né? Eu sinto que até uma coisa que eu aprendi muito com você é ir acolhendo mesmo as pessoas ali na dor que elas estão trazendo, e também tentando mostrar a responsabilidade delas nisso que elas estão criando, as crenças que elas têm atrás. Eu sinto que é por aí, assim. O autoconhecimento sempre presente. E também tem o inverso, né? Porque às vezes o que nós estamos comendo está interferindo no jeito que eu tô. Às vezes eu vejo que chegam pessoas no meu consultório e elas estão deprimidas. E quando eu pergunto o que você come, ela não come nada saudável. É uma via de mão dupla, né? Então, tanto você busca o alimento pelo seu emocional, então, por exemplo, uma questão do seu emocional que você não está conseguindo ver e sentir, aí você busca para anestesiar, ou busca para fugir, né? Uma ideia de pureza, que daí vai para o alimento e fica tentando selecionar muito. Tem um processo emocional que leva você a comer, mas o inverso também, né? Porque os alimentos, eles estão intimamente relacionados ao nosso estado interno. Como é que se você busca alimentos que não têm vida nenhuma, é claro que você vai se sentir sem vida também, né? Não tem energia vital, né? Então, esses cuidados a nível do corpo e da energia que seu corpo vai ter, isso está intimamente relacionado aos processos emocionais e mentais, né? Porque são partes dentro da gente que estão escolhendo esses alimentos para continuar com a consciência rebaixada, continuar no ruim, no desprazer, né?
Tem gente que mora dentro da gente, né? Patrícia Gerbrin tem um livro com esse título, Gente que Mora Dentro da Gente, onde ela vai mostrando que tem vários euzinhos dentro de nós. Então, tem os euzinhos, conforme eu já falei aqui com o Marcos Rocha também, em outro vídeo, tem o nosso eu inferior, que são os nossos defeitos, tem a nossa luz, tem a nossa máscara. E é tão interessante porque cada camada do nosso mundo interno vai querer um tipo de alimento, né? Se a gente está na criança, a gente vai querer açúcar, a gente vai querer o brigadeiro, vai querer o sorvete. E se nós estamos mais densos no nosso eu inferior, nós vamos querer alimentos mais densos, que nós chamamos de alimentos que são mortos. Agora, quando a gente está num bem-estar, quando a gente está de bem com a vida, na nossa luz, nós vamos comer alimentos que também estejam nessa vibração, né? Como saladas, frutas. E tem uns alimentos muito gostosos, saudáveis, porque existe essa fama também, né, Ana Paula, assim, que vem da gula dentro da gente, de achar que alimento gostoso é aquele alimento que não pode. Você sente isso? Sinto que muito dessas ideias vêm por causa da proibição e por conta de recompensas com esses alimentos. Desde pequeno a gente aprende a recompensar com doce, né? Então, você vai numa festa chata, mas vai ter um monte de doce, né? Então é como se fosse uma maravilha, né? Você vai viver aquilo. Nossa, minha casa é tão chata, mas aí tem a casa do vizinho que tem aqueles doces ali maravilhosos, né? Então, assim, a gente vai aprendendo a associar isso e fica com essa mentalidade mesmo, né? Então, eu acho que esse é um ponto desse lugar dessa recompensa, que isso, se os pais forem querer ajudar os filhos, não faça isso, assim, né? Porque isso atrapalha demais. É muito adulto ainda funcionando desse jeito. São os pais que vão gerando essas crenças nos filhos, né? Muito interessante. São as crianças dos pais educando os filhos, né? Na sobremesa, ninguém fala, faz isso certinho que eu vou te dar um brócolis. E poderia, porque a criança começa, né? Vou te dar um milho. Então, assim, eu sinto que um dos problemas é esse, colocar o doce muito numa proibição e só ter nesses lugares como uma recompensa mesmo. Isso acaba sendo um problema, porque da pessoa começa a funcionar desse jeito. Olha, você não vai precisar deixar isso para sempre, né? A gente só vai entender como é que isso vai participar da sua vida, a gente diminui, vamos entender a frequência, vamos entender quando você entra nisso, você não precisa se jogar de cabeça, né? E comer até como se não tivesse amanhã, né? Não entrar nesse lugar da proibição, porque uma coisa que eu percebo é que as pessoas que desenvolvem uma melhor relação com a comida são as que têm de tudo em casa, inclusive os doces. Tá tudo bem, às vezes come, mas daí depois vai para uma outra situação e tem um momento que você come as outras coisas. Esse equilíbrio das camadas, né? Porque às vezes a nossa luz quer um alimento saudável, então a luz come um alimento saudável. Aí a criança tá precisando de um brigadeiro, tudo bem, toma o seu brigadeiro, né? Aí o eu inferior ali, a gula, alguém tá precisando de uma pizza, tudo bem, come a pizza. Mas se vai restringindo, né? Esse eu, ele vai querendo. Quando ele tem uma brecha, ele vai com tudo. É uma idealização, né, Padma? Se restringe tanto, 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 assim, ninguém aguenta, sabe? Então, vem de um lugar, eu sinto que vem de um lugar, de um eu idealizado mesmo. Inclusive nos tratamentos de compulsão alimentar, é importante você saber que tem os momentos que você come, mas tem os momentos que você para de comer, e aí você come outras coisas. Eu sinto, assim, que tem uma coisa da passagem do prazer mesmo, porque muitas vezes o prazer está em se maltratar, em rebaixar a consciência, não enxergar nada, e para essa criança que é uma coisa totalmente sem limites, né? Como se chegasse nas festas e come sem fim, né? E acho que ir trazendo, eu vejo que é um ponto de virada mesmo, que o outro lado, esse lado da nossa luz, assim, a alimentação alinhada a isso também traz muito prazer. Quando você começa a ver, nossa, o poder que a alimentação tem, e você valorizar esse corpo, você cuidar desse corpo, buscar alimentos que te tragam vida,
né? E você gostar do corpo, nossa, isso dá muito prazer. Eu adoro sentir meu corpo bem nutrido, porque quando a alimentação ela é saudável, dá essa conexão com a vida, né? Aí dá vontade de dançar, dá vontade de caminhar, dá energia, porque esses alimentos que são para alimentar o eu inferior ou a criança ferida, eles rebaixam mesmo a nossa energia, né? Aí já dá vontade de se jogar no sofá, assistir só série, aí da série dá vontade de comer mais um pouquinho, aí come e volta pro sofá. Às vezes nem sai do sofá, já leva tudo lá do lado do sofá. Realmente. E tudo bem ter esses dias, né? Eu tenho os meus dias de sofá e Netflix e pipoca e sorvete. Mas realmente também chamando esse lado adulto, que eu vejo que muitas pessoas não sabem que tem esse lado adulto, e quando elas usam o lado adulto, não é para dar prazer, é para reprimir, é para falar não pode, aí fica chato mesmo, né? E o euzinho da criança, ele vai crescendo, o eu inferior vai crescendo, e é muito pior, né, dessa forma. Tem gente que vai associando esse lado adulto a repressão e punição, né? Como se fosse uma coisa horrível, né? Mas não é isso, é só uma ideia construída. E uma vez eu fui numa terapeuta do Ayurveda, que ela falou uma coisa para mim que eu gostei bastante sobre alimentação, alimentação sendo usada para usos terapêuticos mesmo, né? E ela falou, olha, o que vai importar é o que você faz, é o esqueleto da sua alimentação. Quando tem essas outras entradas, isso pouco vai contar. Eu estava fazendo um tratamento assim para um problema que eu vinha trazendo. Por isso que eu busquei o Ayurveda e realmente funcionou. Eu não fui rígida. Eu usei o que era para usar, mas eu tinha esses momentos de aberturas que nem você falou, né? Então, acho que é muito importante a gente trazer essa consciência que quem está escolhendo no mundo interno, quem está no comando, é a sua criança ferida, é o seu eu inferior, que são os seus defeitos, ou é o seu adulto. E se é o seu adulto? É um adulto generoso, bondoso, que dá um sorvetinho, que dá uma pizza, ou é um adulto chato, rígido, que aí a criança vai tentar, tipo assim, cochilou, vou lá pegar e vou colocar isso aqui para dentro, né? E uma coisa assim que eu também acho bem importante, assim, que eu gosto em você, Ana Paula, é que você traz o seu lado humano. Esses dias eu fiz um post falando dos psicólogos, né, que eu sinto que é cruel quando nós, psicólogos ou qualquer profissional, se coloca como perfeito, porque isso é uma crueldade. Imagina com quem vem fazer sessão e eu falar, eu sou super bem resolvida, eu nunca fico triste, eu nunca tenho raiva, eu não passo por dores, ai, minha vida é paz e alegria. Só que não, né? Então, assim, quando a pessoa senta na minha frente, eu já tento mostrar bem que eu sou humana, que a diferença é que eu sei lidar, vou aprendendo, né? Não é que eu sei lidar com tudo, estou aprendendo a lidar com essa humanidade. E eu sinto que na nutrição, na psicanálise, também às vezes corre esse risco, né? Da pessoa chegar lá e achar, por exemplo, que você é magra, assim, é bonita e que você nunca toma um sorvete, que você não come pizza, que você não come pão. Eu falo muito assim dos tombos que eu já levei, de onde que eu fui, dos tombos dos lugares assim que eu sei que eu não entro, porque eu sei que eu não dou conta, né? Falo, né? Eu falo, eu gostaria de ser vegana, mas já fui, mas foi muita restrição para mim. Então, eu já tive um transtorno alimentar. É perigoso para eu ficar andando em campos de muita restrição, né? Então, eu vou tentando dar meus exemplos, assim, né? E exemplos até da minha história. Eu sinto que eu vou tentando me colocar de igual para igual. Eu vejo que um dos principais tombos que as pessoas levam nesses processos de cura profundos com a alimentação é quando elas começam a se exigir a perfeição. E aí não consegue. Aí vai lá num lugar e não consegue, aí cai e segue caindo, né? Para ter uma vida assim saudável, equilibrada, não precisa ser perfeita, né? Não existe essa pessoa. E se existe, a gente tem uma rigidez também que precisa ser estudada, porque isso pode ter consequência em outra área, de outra forma.
Então, hoje em dia, assim, o que eu faço comigo mesma, eu sinto que a minha alimentação me traz muita vida, eu cuido muito do meu corpo, tomo os suplementos certos, né? Até outro dia eu fui numa ginecologista, nem falei, né, que eu trabalhava nem nada. Ela viu meus exames, ela falou: "Nossa, você tá muito bem nutrida." Eu fiquei super feliz, falei: "Nossa, realmente, eu tô bem nutrida." E você traz isso mesmo, do alimento bom. Eu lembro que nós estávamos na Índia e nós já estávamos comendo bem, mas quando você chegou, teve um up, assim, na alimentação. É interessante, você traz isso com você e é uma coisa natural, trazendo essa consciência mesmo da boa nutrição, assim, muito interessante. E de um jeito muito natural, muito tranquilo, é uma coisa sua, né? Então, uma delícia esse bate-papo. Tem alguma coisa que, para a gente encerrando, que você quer deixar algum recado para quem está assistindo? Eu acho que o mais importante, assim, que é pouco dito nesse campo de alimentação, é que tem partes inconscientes na gente que escolhem a comida, sabe? E eu vejo muitas vezes os pacientes que chegam assim em grupo para um trabalho terapêutico ou individual também, perdidos, porque eles não estão sabendo que tem partes mesmo que estão escolhendo, sabe? E eu sinto assim que às vezes você está num lugar que está tão desgostoso para você, você precisa olhar mais profundamente quem é que está escolhendo aí, né? O que é isso? E para dizer também que tem saída nessa história, assim, a gente viveu isso, né, Padma? Sim. Então, eu sinto que eu ressignifiquei muita coisa. E pelo que você me falou, você também, né? Também. Até vou abrir aqui também. Eu já tive 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E realmente foi vindo para dentro de mim, olhando a minha parte emocional e vendo, e tinha uma escolha na minha alimentação, mas tinha uma escolha em ter esses 20 quilos a mais. Tinham motivos emocionais que me levavam a isso. Então, realmente, é muito interessante, né, a gente estudar por que eu estou precisando de quilos a mais, ou por que eu estou querendo adoecer com essa alimentação, porque às vezes também tem pessoas que sabem que não pode comer aquilo porque vai passar mal e não consegue parar de comer. Então, por que, se é o seu caso, por que você está com essa autodestrutividade? Ou se você está com quilos a mais, por que você não pode se sentir bonita, se sentir atraente? Para os homens a mesma coisa. O que tem atrás nesse inconsciente? Vai atrás que você encontra. Eu vejo que isso da gordura, a gordura ela é uma defesa, sabe? São muitos os casos que eu pego de abuso, algum tipo de abuso, às vezes sexual, moral, e quando daí, na sequência a pessoa engorda. Sabe? É defesa mesmo, sabe? Então, acho que é bem isso, assim, né, que você falou, tem que olhar, né, essa escolha mesmo, porque tá escolhendo por isso, né? E eu senti vontade de te convidar para o próximo. Você topa gravar a gente falando sobre o excesso de peso? Eu super topo. Acho que é uma questão aí que muita gente está trazendo, acho que vai ser bem legal. Então, ótimo. Então, nosso próximo episódio vai ser novamente com a Ana Paula, onde nós vamos conversar sobre isso, o que acontece no mundo interno, que acaba como consequência num excesso de peso.